Esperar o pessoal entrar. Vamos esperar nosso convidado chegar, Carlos Bucaneiro. Já esperando o Carlos entrar. Você vai entrar com o perfil do Comapa, Carlos? Oi? Salve! Salve, amigo. Tudo Fala, meu bem? querido. Tava Como ansioso. tá? Como que tá a conexão aí? A internet está meio ruim aqui, hein, cara? Não, no pessoal. Vamos lá que tá dando umas travadas aqui. O Carlos entrou, mas travou. Vamos ver. E aí? Melhorou agora? Melhorou. Agora voltou. Então tá bom. E aí, como você tá, amigo? Bem, Muito graças a calor aí na Deus. Bahia? Eu vou te falar um negócio, chove demais, cara. Chove demais. Tá chovendo muito aqui. Sério? Aqui o tempo tá Bastante. seco. O tempo tá seco. E aí, tá de quarentena ainda, trabalhando no home office ou tá no escritório? Tá todo mundo fazendo home office aqui. Deixa eu ajeitar o celular aqui. Tá todo mundo de home office. A gente tá com 20% da capacidade no escritório. 2 pessoas em cada sala, mantendo distância. A cidade toda está em quarentena. Aqui no sul da Bahia é mais fácil do que nos grandes centros. Como as cidades são muito afastadas, eles fecham a estrada e aí você fica dentro da cidade, ninguém entra, ninguém sai. Então, tá mais fácil de controlar. São pouquíssimos casos que a gente tem encontrado. Ah, legal, fico feliz aí. Aqui em São Paulo tá um pouquinho complicado, né? Mais difícil ter o acesso. É que depende da região. Quanto mais para a periferia você vai, parece que é pior. Na quinta-feira eu tive em Guaianazes aqui. Parece que o coronavírus não chegou lá, tá, cara? Assim, eu acho que nem o coronavírus quer chegar em Guaianazes. Tem medo de ir em Guaianazes porque, meu, tava todo mundo na rua, comércio aberto, gente andando com criança com carrinho na rua, assim, uma coisa. Eu fui buscar uma peça que precisava aqui pro pedreiro, né? Que só achava lá, mas assim, tudo normal, cara. Parece que o pessoal não se conscientizou da gravidade e da necessidade aí da quarentena, né? É isso mesmo, é preocupante e na verdade a gente só consegue perceber o tamanho do problema quando ele começa a chegar perto da gente, né? Enquanto ele não chega, a gente acha que é só notícia de jornal, né? Enquanto não pegar ninguém da família, alguém conhecido, a pessoa acha que não vai, o raio não vai cair no quintal dela, né? Infelizmente é assim. Mas vamos embora, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. O pessoal tá brigando de um lado, brigando do outro e vamos torcer para no final salvar-se todo mundo, o lado da saúde e o lado do financeiro também, né? Sim, eu sou daquele grupo, Marcelo, que acredita que tem que ficar em casa sim, tem que cuidar dos velhinhos sim, tem que proteger aí os grupos de risco sim, mas eu também acredito que a economia não pode parar, né? Que o Brasil tem que continuar girando, que desde o do século passado que a gente tem aí a peste negra, o sarampo, a ebola,
muitas enfermidades, muitas doenças que atingem a humanidade, e a gente sempre conseguiu dar a volta por cima. Não vai ser agora que a gente vai perder essa luta. A gente tem que continuar caminhando. E o pessoal tem que entender também que todas as vezes que aconteceram essas situações assim, sejam elas de epidemia ou não, houve uma forma das pessoas se renovarem e tirarem proveito dessas situações, né? Eu brinco que a gente já passou por plano Collor, queda de operadoras de telefonia, planos econômicos dos mais variados tipos, e isso sempre causou essa insegurança para o comércio, para os negócios. O problema é que nós temos que nos reinventar. E eu tenho visto que muita coisa aí, principalmente na parte digital, EAD, cursos pelo celular, as pessoas estão acabando dando um jeito de se melhorar, vamos dizer assim. Então, eu acredito que todo mundo vai sair mais forte disso depois que a coisa terminar. Vamos torcer para que seja com o mínimo de baixas possíveis, né, vamos dizer assim, e torcer para que a gente sobreviva aos nossos políticos, porque é o pior problema, eu acho, que nós temos, não é se livrar da questão da epidemia, é a questão da epidemia permanente que nós temos no nosso país aí, que até com isso ficam discutindo e brigando para tentar tirar vantagem, mas faz parte. Mas vamos lá, meu amigo. Então, a gente estava conversando sobre essa questão de registro de marcas. Eu fiz um levantamento junto ao Sebrae aqui de São Paulo, e de cada 10 empresas, 8 não registram as suas marcas, tá bom? Então, assim, o pessoal acha que por desinformação ou porque já abriu a firma na Jusesp, já está registrada a marca, ou porque ele abriu um registro, um domínio na internet, ele já tem a marca registrada, e ele não se dá conta da importância que é registrar a marca. Eu tenho atuado nisso ao longo dos anos pelas empresas, né? E agora, muito recentemente, abrimos a empresa especializada em registro de marca. E é aí que eu resolvi contar com a sua expertise aí, que o senhor já está há 12 anos no mercado, e pode falar com autoridade sobre o assunto para o pessoal que acha que registro de marca não é importante, não é verdade? Tá certo, é isso mesmo, Marcelo. É muito bom ter um cara aí do seu gabarito, do seu peso, na nossa linha do direito, né? Trabalhando com propriedade intelectual. Propriedade intelectual hoje na faculdade de Direito é nota de rodapé. A gente pouca coisa vê na faculdade e pouca coisa vê no mundo comercial, né? A dúvida do empresário hoje é não entender o que é identidade profissional, né? Identidade profissional é a cara do que ele faz, é a cara do serviço, é a cara do produto. Hoje, quando você fala com um médico, quando você fala com um dentista, e você fala para ele sobre registro de marca, ele entende que marca está atrelado diretamente a produzir um produto, a ser indústria. Quando você fala de marca, ele pensa em Coca-Cola, McDonald's, Habib's, pasta de dente Colgate. Ele não entende que aquilo que ele faz enquanto serviço representa ele no mercado. E ele não consegue diferenciar a marca, a identidade profissional do nome profissional dele na junta comercial. E a partir desse ponto que ele não consegue entender, ele começa a desenrolar um monte de problemas jurídicos e um monte de problemas administrativos que vão afetar diretamente o caixa dele. E nesse momento de crise, principalmente, o que a gente tem que proteger é o caixa. É verdade. E na realidade, eu tenho feito uma série de vídeos sobre o assunto e a gente acompanha. Eu costumo dizer, o pessoal vai abrir uma empresa. Qual que é a primeira coisa que o pessoal se debate? Olha, qual vai ser o nome da minha empresa? Tá? Às vezes é o próprio nome, o sobrenome dele, o patronímico dele, mas o que ele esquece é que isso também é registrável. Não é porque ele vai ter uma marca associada ao sobrenome dele que ele não possa registrar aquela marca. O problema é que ele acha que por conta de ser o nome dele, não é necessário uma proteção. E as pessoas falam assim, poxa, mas nunca ninguém usou essa marca até hoje, por que eu preciso me preocupar com isso? É justamente por conta disso. A partir do momento que ele usou aquela marca, criou uma identidade para aquela marca,
construiu um nome para aquele produto ou para aquele serviço, vão aparecer as pessoas querendo copiar. O que ele não entende é que é justamente que ele foi pioneiro num determinado produto ou serviço utilizando um nome e que alguém, para poder pegar carona no trabalho dele, vai tentar copiar o nome, buscar o que nós chamamos de colidências, um nome parecido, ou o casa com C, casa com K, ou seja, ele vai arrumar uma forma de tentar copiar e pegar a clientela dele usando isso, na verdade. Então, assim, o cara fala, mas ninguém usou até hoje. Justamente, você começou a utilizar, você foi pioneiro, você tem que registrar a sua marca para que outras pessoas não peguem a tua onda e venham surfar no trabalho que você está fazendo, às vezes de construir uma audiência que não existia, né? Sim. Eu vou fazer 3 apontamentos interessantes. O primeiro, para quem quiser rabiscar e está acompanhando a live, né, o regramento de marca está descrito na Lei 92, né, e uma sempre aparece quando o cara pensa em colocar o nome da empresa dele, é assim, eu uso esse nome há bastante tempo, né, Marcelão? Ele não pode fazer isso porque esse nome é meu, né? Não existe direito adquirido na lei de marca, né? Não existe uso capião de nome de marca, né? O cara ele só passa a ser dono da marca se ele obtiver o registro, né? Direito de propriedade é só com o registro. Então, se ele não for lá no INPI, com um advogado, com assessoria, ou sozinho, ou de qualquer maneira, e expedir o registro dele através do órgão, seguindo o trâmite administrativo para isso, ele não é dono. Ele pode usar o nome 40 anos, ele está irregular 40 anos. Não é porque eu dirijo há 40 anos que eu tenho CNH. Se eu não passar por todo o trâmite administrativo para ser considerado motorista, eu não vou ser motorista. Essa é a analogia perfeita para o empresário entender que não é porque você usa o nome que ele é seu. Eu encaro isso. O nosso escritório aqui ele é especialista em marca, né? A gente tem um departamento técnico de marca. E a gente vê isso todo dia. Você liga para o cara e você fala para ele que ele está irregular. E ele não consegue entender que ele usa um nome há 20 anos, há 30 anos e não é dele. Né? Ele entende que a propriedade vem com a utilização, e não é, mesmo que seja o nome particular dele. Né? E mesmo que ele não seja, no caso dele ser pioneiro, é muito prático, muito fácil para ele entender que ele precisa proteger, mas mesmo quando ele não é pioneiro, e ele está se assemelhando, ou seguindo o mercado, ou seguindo um nicho de mercado, seja de produto ou de serviço, ele precisa necessariamente se diferenciar das pessoas que correm com ele. Então ele pode não ser o único curso de inglês, ele pode não ser o único dentista, mas ele tem necessariamente e financeiramente se preocupar em ser o único dentista com aquele nome, com aquela marca, entende? Isso que é importante a gente deixar nessa live. E mais do que isso, lembrar, nós vamos falar nisso daqui a pouco, não basta registrar. Se ele não usar, existe o fenômeno da caducidade, que mesmo que ele registre e pague pelo registro daquela marca, se ele não provar que utilizou aquela marca, seja através de impressos, pela internet, com o funcionamento da empresa, ele pode perder aquele registro, mesmo que não tenha ultrapassado os 10 anos. Então, assim, a parte da legislação que acompanha o procedimento da lei de propriedade industrial é bem complexa. As pessoas acham que basta preencher um formulário, dar entrada num pedido, registrar e acabou. Ele não vai ter mais problema com isso. Nós vamos tocar nesse assunto até para deixar bem claro. Como nós havíamos conversado, a gente talvez, com certeza, vamos marcar outras lives sobre o assunto, mas eu queria pontuar hoje com você a questão assim, se quem não tem registro já tem um problema, imagina você lembrar as pessoas que já têm registro que elas também podem ter problemas. Na realidade, existem as questões administrativas e as questões jurídicas que precisam ser abordadas, e a minha preocupação, quando eu convidei você, é justamente por conta da tua expertise nesse cenário, para poder fazer isso. Primeiro, era bom lembrar que quem tem a marca pode enfrentar ou encontrar a possibilidade de outras pessoas utilizando a mesma marca.
E quando não há interesse de fazer com que ele mude de nome, existe uma figura muito interessante, que é o do licenciamento, o da cessão, onde o dono da marca, se verificar que ele trabalha numa região específica, por exemplo, o teu cliente está na Bahia, e eu tenho um outro cliente que está em São Paulo, que não registrou a marca. O seu cliente pode entrar em contato com esse cliente de São Paulo e permitir que ele use a marca legalmente através do Instituto do Licenciamento. Então, assim, as pessoas que são donas de uma marca e que estão ativamente as utilizando para não cair no problema da caducidade, gozam da prerrogativa, inclusive, de licenciarem esses nomes para que sejam utilizados. Então, não quer dizer que, eventualmente, porque você quebre uma empresa com determinado nome, e nós tivemos um problema grave aqui em São Paulo. Só para ter uma ideia, nós temos um cliente que hoje não funciona mais, mas chamava-se Itavel. Por quê? Itaquera Veículos, Itavel. E aí, quando ele foi registrar a marca, existia o Itavel registrado em Itajubá. Ita de Itajubá, Ita Veículos em Itajubá. O que aconteceu? Eles até tentaram negociar a utilização, não conseguiram avançar, apesar que são lojas locais. Eu não veria problema de ter o Itavel em Itaquera e o Itavel em Itajubá, porque não havia aí uma má-fé no nome, ninguém estava querendo usar o nome de outro, usurpar a marca comercial. Mas mesmo assim, o Ita de Itajubá se sobrepôs, porque tinha o registro e o pessoal de Itaquera teve que mudar o nome da empresa para outro nome. Por quê? Porque a marca Itavel já estava registrada. Então, nem sempre as pessoas têm que entender, trata-se de pessoas querendo usurpar um nome comercial ou fazer alguma coisa ilegal através daquele nome comercial. Às vezes é uma coincidência. Ou seja, os dois utilizaram o início dos nomes das suas cidades, dos seus bairros para abrir uma empresa e com isso tiveram problemas. Então, é muito importante a gente destacar isso, né? Você tem visto muitos casos desse tipo, Carlos? Deixa eu te contar, eu costumo dizer, a gente tem um slogan aqui no escritório para falar disso. Boa ideia, nunca ninguém tem sozinho. O cara pode estar em São Paulo e outro está no Acre. Um dia você vai encontrar uma colidência. Você que trabalha especificamente com isso sabe que o que mais tem é colidência, né? Eu vou apontar aqui 3 possibilidades da pessoa perder o registro dela de marca. Por quê? Eu achei interessante a sua proposta com relação a abordar o assunto do pós-registro, né? Se você pesquisa hoje registro de marca na internet, no Google, procura informação no YouTube, e até no nosso canal do YouTube, você encontra horas e horas e horas de como registrar a sua marca, como acompanhar o seu processo, como responder um despacho, como fazer pesquisa no INPI, mas é ridiculamente mínima a informação com relação a quem já tem o registro. Esse trabalho bonito que você se propôs a fazer, de auxiliar o empresário na proteção do registro que ele já conseguiu, né? Então, na legislação, na 9279 de 96, a gente tem 3 possibilidades de perda do registro. A primeira está depois do 003, depois da publicação 60 dias, aonde existe a figura do terceiro interessado, que é a oposição, que é o despacho 009. Então, depois que o pedido ele é publicado lá no INPI, existe um prazo de 60 dias para qualquer pessoa que se sinta ofendida, apareça lá no INPI através do advogado de uma assessoria e diga, ó, eu não gostaria que essa pessoa tivesse a exclusividade dessa marca porque ela vai me atrapalhar por qualquer motivo que seja. E aí ele peticiona e dá os motivos dele, né? Agora, depois que você tem o registro, que um dos casos é o da caducidade que você citou, né? Existe também a figura da nulidade. A nulidade 180 dias após a concessão e a caducidade 5 anos. A nulidade, ela espelha a oposição. A diferença é o prazo, né? A oposição discute um processo e a nulidade um registro, né? Após a concessão do registro, existe a possibilidade de um terceiro que se sinta prejudicado, né, de boa fé, e justifique essa incomodação administrativa dele, principalmente pela precedência, que é o maior argumento, né? Uso há mais tempo. Por isso essa falsa impressão do empresário de achar que porque ele usa há mais tempo ele é dono. Não, isso é um argumento, não é um título de propriedade. E a caducidade, que eu acho que tem que ser muito explanada,
principalmente pela sua equipe técnica, que é depois de 5 anos. Só que você pode pedir, tem o prazo de 5 anos, e você precisa fazer a prova da utilização, porque é prerrogativa do proprietário aportar a marca no mercado. Se ele não utiliza a marca, ele perde o direito de utilizá-la para terceiro interessado. Então isso é muito bom você discorrer e passar essa informação para o empresário, que às vezes acha que entrando com o processo do INPI, o número do processo é o número do registro, ou que ele não precisa acompanhar, porque depois que ele deu entrada na papeleta lá, ou na petição inicial, é só aguardar que o INPI expede. E depois de todo esse trabalho de acompanhamento do processo e resgate do diploma, precisa ter a salvaguarda do direito dele, através do advogado da assessoria, para fazer todo o rastreamento que você faz, né? Acompanhando nos estados da federação, se não existe ninguém de má ou até de boa fé, como você colocou aí, né? Por uma colidência casual, por questão de nome de cidade e tudo, e de repente você está se responsabilizando por ser responsabilizado por qualidade de serviço que você não tem nenhum controle, né? O medo todo é esse. Eu acredito que o principal nesse caso é deixar bem claro, pelo menos o nosso contrato de prestação de serviços hoje, ele é bem extenso. Na realidade, a gente nunca consegue abranger 100% das situações, mas a gente tenta deixar claro para os clientes a situação específica que ele se encontra, tá? Justamente porque a gente sabe que existem situações que a gente não pode prever, não é verdade? Recentemente, um cliente me ligou e falou: Marcelo, eu queria fazer o meu papel timbrado e eu queria colocar os nomes das marcas que eu represento. E eu pedi autorização, ele não precisava, eu pedi autorização para as empresas que eu represento e algumas delas estão me proibindo de colocar no meu formulário quais são as empresas que eu represento. Eu falo assim, isso é um problema, eu não posso realmente colocar, e é engraçado porque assim, essa é uma das questões que eu costumo dizer, que você registrou a marca. Ainda dentro do nosso assunto, o que fazer depois que se registra, né? Você registrou a marca. Sim. A marca, após registrada, tem coisas que mesmo você sendo titular, você não pode impedir, sabe? Então, outro assunto que eu queria trazer aqui, para a gente falar e alertar as pessoas, é justamente isso. Quando você registra uma marca, apesar de você ser o dono daquela marca para utilizá-la comercialmente, tem coisas que você não pode fazer. Então, vamos citar algumas para exemplificar. Você não pode impedir, por exemplo, que numa palestra alguém utilize o nome daquele produto para citar alguma coisa que está acontecendo, tá? É uma coisa muito comum. Outra coisa muito simples são fabricantes de autopeças, empresas que trabalham com acessórios, não poderem, por exemplo, olha, eu faço um freio para o Fiat Uno. Eu faço um limpador de para-brisa para o Polo. Eu faço a luz de freio do Renegade. Ou seja, ele pode, na condição de fabricante de um acessório, citar o nome registrado por outra empresa. Então, qual curioso que às vezes as pessoas... que ele acessa, né? Ele deixa de fazer isso achando que, como ele não é dono da marca, ele não pode. E esse cliente que me fez a consulta falou, olha, eu queria fazer e as empresas estão me pedindo. Falou, olha, sinto muito, mas você pode sim, até porque por conta de lei, se você é um vendedor, ele vendeu o produto para você e você está revendendo o produto, não importa se veio por um distribuidor ou não, você tem o direito de dizer que você vende uma peça daquele produto específico. Ou seja, você vende você vende Coca-Cola. Seria como que você chegar e fazer uma divulgação do seu bar e você não poder dizer que você vende Coca-Cola, porque a Coca-Cola vai dizer que só ela pode usar a marca Coca-Cola. Então, a gente tem deixado bem claro para as empresas que a importância de manter a assessoria no registro de marcas e patentes após o registro, ela é muito importante por conta disso. As pessoas não vão conseguir ter uma abrangência que nós temos, ou seja,
Ele não vai pagar por um programa mensal de acompanhamento de registros no seu NPI para saber durante 10 anos se alguém vai tentar registrar um nome colidente, ou seja, parecido com o dele, não é verdade? Então, ele não vai pagar para ficar acompanhando se vão tentar, eventualmente, apresentar uma oposição ou um pedido de caducidade para a marca dele. Ou seja, as pessoas acham que terminou o registro, acabou o problema. E como você bem disse, se você procurar literatura, inclusive na própria internet, a maioria das empresas estão preocupadas exclusivamente em captar o cliente, fazer o serviço de registro e esquecem o pós-venda, vamos dizer assim, que é você poder continuar servindo o cliente durante um longo tempo para que o cliente tenha os direitos deles garantidos. Ou seja, essa é uma das nossas preocupações e nós ingressamos no mercado, que assim, já tem muita gente brigando para pegar os que vão ser registrados. Mas eu tenho visto muito poucos clientes, muitas poucas empresas falando, olha, você já tem a sua marca, você sabia que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, você não gostaria de ter uma assessoria com pagamento anual, sei lá a forma que vai ser encontrada, para que durante os 10 anos faça isso. E só complementando, não se pode esquecer que assim, vale por 10 anos, mas a renovação tem que ser exercida no 9º ano, ou seja, um ano antes de vencer. Ou seja, quem lembra o que comeu na semana passada? O comerciante registra uma marca. Daqui a 10 anos ele não vai lembrar o que está acontecendo. Então, o que nós vemos de marcas que perderam o direito à renovação por conta de não ter feito isso é muito grande. Sem contar que se ele fizer depois que perder, pode também por 6 meses, mas vai pagar mais caro, não é verdade? É isso mesmo. É importante deixar claro, principalmente para o seu público, Marcelão, que esse trabalho isso é fantástico. Né? Esse trabalho de acompanhar o registro que já existe é fantástico, é um nicho incrível. E o cara que ele é dono de um supermercado, ele cuida de logística, de gôndola, de funcionário de RH, de validade, de caixa. Né? Você bem disse aí, daqui 9 anos o cara não sabe o que ele tem que fazer e ele precisa de alguém. Assim como ele precisa do contador para dizer que dia cai a DARF, né? Ele precisa do advogado de assessoria em propriedade intelectual para dizer para ele que está vencendo. Né? Joga lá no YouTube, lá, casos incríveis de marca no Brasil. Você tem aí o Tchanco Gera Samba, você tem Rio Negro e Solimões, você tem, no caso de vencimento de registro, uma que é da nossa época, Marcelão, a pasta de dente Colinos, que hoje é a Sorriso, perdeu o registro para Colgate, que era a segunda do mercado, né, porque não renovou o registro. Essa história é conhecida de todo mundo. Né? Com relação à Itavel, eu queria voltar no assunto da Itavel, né, que você deu de exemplo. Tem agora uma jurisprudência do TRF2, para quem não sabe, questão de registro de marca é discutido na esfera federal, porque envolve o INPI é a autarquia federal, né? Tem agora uma jurisprudência lá do TRF2, que a gente chama de teoria da distância, né? Onde o INPI já autoriza, tá, 2 registros com nomes semelhantes, desde que as suas massas consumidoras não se confundam pela amplidão do negócio. Então, só usando de exemplo a sua Itavel, se a gente tivesse uma Itavel no Acre, né, e tivesse uma Itavel aqui em São Paulo, pela distância do negócio e pelo tamanho do comércio, que seria, no caso, venda de carro, essa teoria da distância autoriza, em alguns casos, e lógico está a cargo do juiz, da esfera federal, dizer se sim ou se não, que essas 2 marcas consigam coexistir. Né? Eu acho interessante a gente colocar isso para o cliente, para o seu cliente, para o pessoal da Comapa que está acompanhando a gente aqui hoje, né, os nossos clientes e os nossos colaboradores que a gente chamou, que existe a possibilidade da gente ter 2 empresas semelhantes, 3 empresas semelhantes, se elas não trabalharem, por exemplo, no mesmo ramo, respeitando lá a classificação de NICE. Né? E agora a gente tem também essa jurisprudência do TRF2, que a gente costuma dizer que no direito é assim, quando a gente começa a entender, eles mudam tudo. Então, agora que a gente estava entendendo como é que funciona, eles inventaram uma outra regra, né? Que a teoria da distância permite que, mesmo que em mercados semelhantes, a gente tenha colidências ativas dentro do INPI. E aí a gente tem empresas como a sua,
que se propõe a resguardar, é quase que um trabalho de seguro, né? Se propõe a resguardar o direito do titular, do dono do registro. De que maneira? Falando assim, a grosso modo, procurar colidências, não fica claro para o empresário o tamanho do trabalho que a Digital Working e que você, Motoyama, desenvolve no seu escritório todo dia. Eu que sou da área, eu consigo perceber o valor desse trabalho. Porque, jogando a grosso modo, uma pesquisa no Google, uma pesquisa na junta comercial, a junta comercial é autarquia estadual. Então, se você quiser uma pesquisa abrangente de junta comercial, você tem que fazer uma em cada estado, né? Uma para cada ente da federação e uma do Distrito Federal. E aí a gente vai para o INPI, onde você tem que acompanhar a revista da propriedade intelectual semanalmente, toda terça ou quarta-feira, dependendo do feriado, né? E o empresário que cuida do RH, que cuida da logística, do estoque, do caixa, do funcionário, ele não vai fazer isso. Ou se ele tentar fazer, ele não vai fazer com a qualidade e com a presteza que eu faço, que você faz. Então eu reforço, né, com muita segurança, a necessidade de um cara igual você no mercado, né, que proteja, que defenda o titular. O cara que depois de passar pelo aquele processo muitas vezes massacrante dentro do INPI, onde quando você não conhece o passo a passo do processo, você perde guia, você perde prazo, você tem que reprotocolar processo. Porque você sabe, o empresário ele é teimoso. Ele só procura o advogado depois que ele não conseguiu fazer. Depois que o contador disse que não sabe. Né? Porque você tem a possibilidade, inclusive, de entrar com o pedido de registro sozinho. Né? Conseguir é outra história, mas você tem a possibilidade. O INPI ele ensina você a protocolar o processo sozinho. Ele não ensina você a acompanhar. E quem tem a prerrogativa de peticionar é o advogado. Ou a pessoa que é cadastrada no processo. Né? Então, depois que o cara é massacrado por esse processo administrativo, que até aí, 2013, 2014, era extremamente burocrático, extremamente. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, né, há mais de 10 anos, eu era telemarketing, passei a vendedor, quando eu passei a gerente, quando eu passei a trabalhar na execução dos processos mesmo, a gente ficava 4, 5 anos para conseguir um registro. Chegava casos que a gente não tinha explicação para o cliente de por que estava demorando tanto. Né? Simplesmente estava demorando porque é um órgão do governo. Né? E aí depois que o INPI saiu do Ministério das Indústrias e passou a integrar o Ministério da Economia, junto assinou lá o Protocolo de Madrid, né, a partir desse ano, e lá no Protocolo de Madrid está escrito que o registro tem, obrigatoriamente, que sair em 18 meses, a gente está em uma outra realidade empresarial. Né? Você pegou isso muito bem com a Digital Working, né? A discussão agora não é quem consegue acompanhar o processo de registro nesses longos 3 ou 4 anos. Porque o protocolo de Madrid, ele diz que o registro ele tem que sair em 18 meses. Se o INPI não der um parecer, ele é considerado registrado de ofício. Né? Isso diz o protocolo de Madrid. Então a gente tem agora uma outra guerra a ser travada, né, no mundo empresarial, que é um mundo extremamente identificável, né? A gente vive daquilo que a gente representa, daquilo que a gente mostra. Ninguém vende palha de aço fina para arear panela. A gente vende Bombril. Se você não comprar o Bombril, você compra Bombril de outra marca, mas você compra Bombril. Né? Ninguém compra gilete descartável para barbear. Né? Gilete não, lâmina descartável para barbear. Você compra gilete. Se não tiver gilete da Gillette, compra gilete de outra marca. Então a gente vive de marca. A gente é o mundo. É que eu e você somos profissionais da marca, da propriedade intelectual, mas o mundo vive de marca. Então esse trabalho que você faz é um trabalho de extrema necessidade para o empresário hoje, que tem um INPI ativo, um INPI celere, né? Um processo extremamente rápido e informatizado. Não estou dizendo que é simples, mas para quem trabalha no ramo é extremamente rápido e informatizado. E quando o registro vem, ele acha que é um quadrinho. Os direitos de propriedade garantido lá no artigo 130, para quem é proprietário do registro de marca, ele começa a de fato ver lucro com o registro de marca, pós-proteção, é com o trabalho que você desenvolve. Entende? Então eu acho super importante. Eu estou aqui na rasgação de seda com você, porque eu acho impressionante o trabalho que você faz, porque para quem trabalha no ramo, como eu,
sabe que é muito difícil não só captar o cliente, como manter o processo dele até o final com êxito. Mas é muito mais difícil o trabalho que você faz, cara. Quer mostrar para o cara que ele precisa cuidar daquilo que ele já tem. Né? E o brasileiro, né, a grande massa do empresariado brasileiro não tem essa visão. Né? Ninguém quer cuidar do dente, o cara quer depois fazer lá um reboco, um clareamento, alguma coisa para resolver o problema. Mas você sabe que, na realidade, quando eu me propus a criar Digital Working, a ideia foi justamente essa. Fala assim, olha, eu vou fazer registro de marcas. Sim, nós fazemos registro de marca, até porque desde que se criou o e-marcas de forma informatizada, o processo está extremamente rápido. Eu estou tendo casos aqui, a própria Digital Working nós demos a entrada no registro quando abrimos a empresa, teve o registro definido em 4 meses, ou seja, a própria Digital Working teve o registro definido em 4 meses e teve indeferido em outros segmentos no mesmo tempo, ou seja, mesmo nós que somos sabedores e conhecedores dos percalços, também temos reveses aí. Então, nós sabemos, como eu já sabia o que poderia acontecer, nós dividimos o processo em partes, vamos dizer assim, né? Nós tivemos 2 deferidos, um que nós sabíamos que ia ter um deferimento, para justamente fazer o recurso agora e discutir especificamente aquele terceiro caso. Mas o mais interessante, avançando na nossa conversa do pós-registro, ultrapassa aquela situação que nós passamos do concorrente de boa-fé. Eu gostaria de tocar num assunto com você, isso daí eu sei que você já fazia há mais tempo, até porque não é só jurídico, né? O que fazer quando você tem o seu domínio, a sua marca registrada, e você descobre o concorrente lá querendo copiar o seu nome, fazer a captação da sua clientela, ou até em casos que hoje são comuns a venda pela internet, ou seja, você pode vender para o Brasil inteiro, não é porque você está em São Paulo que você vai deixar uma empresa que faça alguma coisa que você em outro estado, se você também alcança clientes daquele estado, ou seja, aquela clientela pode surgir. E aí as pessoas podem falar, tá bom, mas como que eu vou fazer? E é o que tem nos procurado ao longo dos anos. Olha, Marcelo, eu tenho a minha marca registrada e eu descobri que tem uma empresa que abriu um nome igual, né? Nem colidente, é semelhante ao meu em tal lugar. O que eu faço? É aí que vem a preocupação jurídica. Tudo vai passar, porque um nome jurídico pomposo, né? A Constituição imora. Nós vamos ter que notificar aquela empresa. E a notificação ela é feita para quê? Ela é feita para que a empresa, a princípio, altere a sua razão social ou justifique por que utiliza aquela marca, vamos dizer assim, pode ter ocorrido um erro, sei lá, o NPI forneceu o registro para 2 empresas numa mesma categoria, tá? Tem que ser analisados com cuidado, você bem citou, você pode ter registrado Digital Working para registro de marcas e você pode ter Digital Working para conserto de computadores, ou seja, você não é dono de todas as classes e subcategorias por conta de um registro, a não ser que você pague por todas essas classes e de todas essas subcategorias, obviamente. Então, só um advogado ou uma empresa especializada vai conseguir analisar como fazer essa notificação para, a partir daí, tomar as medidas judiciais cabíveis, porque não vai ter nada mais na esfera administrativa, que seriam as questões que nós temos aí de obrigação de fazer, para fazer com que a empresa mude de nome, a questão da indenização que possa ser pedida por dano moral ou material, dependendo do que for discutido com relação àquilo, e com o passar do tempo, a análise dessas questões mais profundas. Mas eu tenho certeza que com relação a essa questão da notificação de clientes, você já teve bastante casos, né, Carlos? Tenho sim. Assim, a gente fala bastante, eu gosto muito de falar do procedimento administrativo, mas extra-administrativo, fora do INPI, né, só para mostrar para a galera como é pesado o seu trabalho aí na Digital Working, e aí eu não posso dar o caminho das pedras, né, que é capaz de eu ensinar eles a fazer seu trabalho. E aí eles vão ver o quanto é difícil.
Quando a gente fala de registro de marca, é no INPI, mas quando a gente fala de colidência, pode não ser. Né? Você pode pesquisar Digital Working no INPI e não encontrar um registro. Você pode encontrar uma intenção, que é um processo, e aí você barra através do 009, que é o despacho de oposição, que é quando você peticiona e manda parar, né? Diz que está errado. Dificilmente você vai encontrar marcas colidentes dentro do INPI na mesma classe. Então, classificação de início seria a segunda análise, para quem está aí acompanhando a live. Depois do registro, o acompanhamento que deve ser feito é nas juntas comerciais e na internet. Na internet a gente tem uma briga que é eterna. É eterna. É o registro.br, lá no registro BR, né, e o versus INPI. O cara vai discutir dizendo que o registro.br também é autarquia federal, né, que o âmbito da internet é um âmbito digital, não se confunde com... Tudo isso é argumentação para o peticionamento. Mas a gente vem acompanhando dia a dia e percebe que o INPI, através dos seus assessores da ABAP, né, a ABAP que ela tem lá um fórum de resolução de conflitos justamente para essa questão de internet, e ela dia a dia vem derrubando domínios de internet um atrás do outro. A gente, inclusive, tem um segmento especial que a gente está lançando em 2020, que é a SEBRAP, que é a Central Brasileira de Propriedade Intelectual, com cursos online. E o nosso domínio é de propriedade de terceiro, né? E a gente está resolvendo isso, tentando resolver amigavelmente com esses parceiros, com essas pessoas, esses terceiros que têm esse domínio, tanto o .br quanto o .com, mas isso é uma realidade do empresário hoje. Né? O cara que não conseguiu entender ainda que ele tem que ter o registro de marca, ele pouco consegue entender a diferença do registro de marca com o registro de domínio. E aí fica complicado para a pessoa que não é técnica no assunto, e aí a importância da assessoria técnica e do advogado. Entende? Eu coloquei agora há pouco a questão da teoria da distância, e você bem colocou como contraponto a questão do mundo digital. O mundo digital não tem a distância mais que a teoria mostra, porque eu posso vender o meu carro no Acre, mas se o cara quiser comprar em São Paulo, eu vou colocar na Cegonha e vou mandar entregar para ele. O meu site ele é a nível mundial, independente de eu só vender para Cascavel. Né? A pessoa consegue acessar o meu produto, sei lá, da Mongólia, se ele quiser. Entende? Então foi bem colocado esse contraponto do seu ponto de vista. E a questão que você levantou da notificação, ela faz prova de informação. Né? A gente usa a notificação aqui no escritório para comprovar, né, numa pós-ação judicial, e a ação judicial, só lembrando quem está acompanhando, ela tem que ser movida na esfera federal, né? E é a ação por uso indevido de marca, né? E a gente apresenta a prova de que a gente tentou argumentar com a pessoa, né? E aí como é que a gente argumenta? A gente pede para ele apresentar o registro de marca que ele tem, se a classe dele é idêntica ou afim a que a gente trabalha. de 96, para ficar registrado aqui, dá uma lidinha você que é empresário que está aqui com a gente. Né? Então, o trabalho de notificação é um trabalho que poupa esforço, né, do notificante, né, e grana do notificado. Quando você recebe uma notificação, a primeira coisa que você tem que fazer, conselho do advogado, é fazer o que a notificação está mandando. E depois ver onde é que foi que você errou. Né? Por quê? Porque a pancada financeira, né, os lucros cessantes, né, a reversão financeira, não só de lucros cessantes, mas de todas as intempéries financeiras que pode surgir até o final do processo, custo advocatício, indenizatórias, que pode vir por você estar se apoderando de um direito de propriedade que não é seu, ela pode se sobrepor até o custo do registro, que é uma coisa que a gente discute muito aqui no escritório. Quando eu falo para o cliente que ele vai gastar, sei lá, X ou Y para ter a marca dele protegida, e ele acha caro.
né? Caro é sempre uma ancoragem, caro em relação a quê, né? Porque aí eu costumo sempre levar uma sentença comigo na pasta. E aí eu mostro para ele a despesa de usar uma marca que não é dele. E aí, Marcelo, eu não sei, mas sempre fica barato, né? Então, na realidade, não é nem questão só jurídica, tá? Essa falta de referência para decidir o que é barato, o que é caro, eu acho que faz mal para o ser humano desde a sua origem, vamos dizer assim. Eu costumo dizer assim, ó, eu estou pegando aqui, gente, 4 folhas de papel, tá? Quanto custa 4 folhas de papel? Tá? 4 folhas de papel, se você fizer um custo aí dividindo o pacote com 100 folhas para ali para lá, custa 10 centavos, tá bom? Se você pegar o custo do registro da sua marca, considerando as taxas e os honorários da empresa, e para isso tem diversos valores, como sempre, você vai escolher o que for mais barato, e dividir isso por dia ao longo de 10 anos, você vai descobrir que é mais barato que isso, que 4 folhas de papel você manter o seu registro por 10 anos. Então, assim, o problema é que faltam referências. Ah, mas eu vou gastar 1.000, 500, sei lá qual vai ser o valor. Divida isso pela quantidade de prazos que vai valer o seu registro e aí me diga se realmente é caro. Tá? Você, às vezes, usa o papel de um lado, não usa do outro e joga fora. Você jogou 10 centavos fora, porque aquilo poderia ser utilizado do outro lado, e você nem estava aí para o custo, sabe? Então, assim, não tem essa de caro ou barato. Na realidade, tudo custo-benefício. E mais do que isso, na internet se vê mais isso, mas eu já vi empresas fecharem e venderem uma marca comercial. Tá bom? É mais comum na internet isso hoje? Sim, nós temos uma empresa que trabalha com registro de marcas de domínio na internet desde a década de 90. O ano passado eu vendi um domínio antigo meu que eu tinha registrado, íamos montar um negócio e não montamos, era Reforma e Companhia, alguma coisa assim. A pessoa veio e pagou, ou seja, comprou o domínio para poder abrir um nome na internet, porque o nome comercial dele era aquele. Tá? E no caso de empresas, a mesma coisa. Nada impede que a pessoa pague e compre um nome comercial. Você pode ter uma empresa encerrada, onde você tem uma marca registrada, e uma empresa se interesse por aquilo. Ela, na realidade, não estava interessada e tinha alguém trabalhando no ramo, mas não tem mais. Então, ela vê uma marca de uma empresa que está inativa, teoricamente, não é o caso da caducidade, porque a empresa utiliza da marca, entendeu? E ela pode comprar aquilo lá, tá? Então, isso é um ponto normal. Uma coisa que você citou, a questão das indenizações, até porque daqui a pouco vão derrubar a gente, né? Porque agora está com limite aqui no Instagram para fazer live, mas se precisar a gente começa de novo, tá? É a questão das indenizações, tá? Só para ser bem sucinto, tá? Quando você utiliza um nome comercial que está registrado, você está sujeito ao pagamento de 3 verbas inicialmente, tá bom? Primeiro é o dano material, tá bom? Que é o que você causou de prejuízo efetivo para aquela marca por você ter utilizado aquele domínio daquela empresa. A marca daquela empresa. O segundo são os lucros cessantes, ou seja, o cálculo do que você fez com que a outra empresa deixasse de ganhar porque você se beneficiou daquele valor. E por último, é a indenização por dano moral, tá? A indenização por dano moral, nós temos visto os casos, ela tem alcançado 5% do faturamento bruto de até 2 anos daquela empresa que usou uma marca indevidamente. Ou seja, eu costumo dizer que você usar uma marca sem registrar é a mesma coisa que você andar com um carro sem seguro. Pode ser que efetivamente você não bata o carro, que o carro não seja roubado, mas o risco que você está correndo é muito grande. Então, assim, é igual fazer seguro. Você tem que fazer seguro? Sim. Você quer usar seguro? Não. Mas você paga o seguro? Sim, eu pago o seguro porque eu tenho medo do que possa acontecer. Se você comparar os custos que você tem com seguro, com plano de saúde, com os impostos que você paga dos seus funcionários, com taxas pagava para sindicatos, o custo
registro de uma marca é o menor de todos. E é aquilo que às vezes faz com que a sua empresa seja diferenciada no mercado. Então, a nossa preocupação tem sido hoje de fazer vídeos e propagar para as pessoas. Não é só registrar. Você pode achar que o registro, olha, você está querendo ganhar um dinheiro registrando a minha marca? Não, eu estou fazendo um trabalho sério de proteção ao nome comercial da sua empresa e garantindo que você não tenha problemas futuros com eventuais dissabores que você possa ter. Tá? Então, assim, é como no direito. Existem N situações que as pessoas falam, o raio não vai cair aqui, mas uma hora cai. Não é verdade? Então, assim, eu acredito que o importante tem sido esse trabalho que a gente tem feito. Mas você citou e a gente comentou, hoje a gente veio falar especificamente sobre o que acontece depois que a marca está registrada. Vamos preparar, a partir de uma determinada época, aí, vamos preparar tipo uma semana seguida, vamos fazer uma jornada de registro de marcas, Carlos? Boa! Boa, vamos sim. Aceito o desafio. Vamos fazer isso daí tratando dos assuntos desde a pesquisa inicial, ou seja, desde o processo da abertura da empresa, que se recomenda que se faça toda uma busca muito pormenorizada com relação a isso, até o processo final aí de registro, passando aí pelas taxas, pelas tarifas. Não precisamos entrar em custo das assessorias, porque cada uma tem seu custo e pesquisa-se pela internet, sim. Mas o mais importante, eu falo sempre, não é contratar o Marcelo advogado, é contratar um advogado. Não é contratar a Digital Work ou a Comapa, é contratar uma assessoria. Na realidade, é como você estar doente. Vá ao médico, não à farmácia. Você quer construir? Contrate um engenheiro, um arquiteto. Não vai chamar o seu amiguinho da esquina que construiu a casinha dele lá e que por isso pode construir a sua também. E depois você toma uma multa da prefeitura porque não tinha o projeto. Você fala que foi infeliz. Olha, eu tomei uma multa. Olha, o fiscal veio pegar no meu pé. Na realidade, o brasileiro é muito acostumado a fazer as coisas interfêmurs, vamos dizer assim, né, para não dizer uma palavra mais chula, e depois reclamar que não tem sorte, não é verdade? Tá certo. Eu vou fazer duas colocações que eu acho importantes, Marcelão. A primeira é que, assim, para a gente aqui da Comapa, informação é commodity, né? Você vê lá nos nossos vídeos e no nosso site e tudo, que a gente não se importa em ensinar o cara a fazer o nosso trabalho. Essa é a frase que eu uso aqui. Eu ensino você a fazer o meu trabalho, né? Você quer lá entrar com o registro de marca sozinho? Me chama no direct, me chama no WhatsApp e eu te falo o que você tem que fazer, né? Na verdade, o que a gente vende para a pessoa é tempo, né? Você, para ser o advogado que você é hoje, é porque você trabalhou na prática em cima de muitos casos. Eu, para falar de marca hoje, eu tive que fazer isso 5 dias de semana, 8 horas por dia, durante 10 anos. Né? E eu conheço caras que são tipo assim monstros, que quando eu vejo passar, quando eu vejo o Pimentel, que era o presidente do NPI, aparecer numa livezinha, assim, que ninguém sabe quem é, a gente chega lá, às vezes tem 150 pessoas olhando e ninguém sabe nem quem é o Pimentel, você entendeu? E o cara, tipo assim, ele acorda e dorme mastigando propriedade intelectual. Então, a questão não é como fazer o registro. O cara baixa aí um monte de apostila no Google e se ele tiver paciência para ler, para aprender, para estudar, assistir o vídeo, ou para ouvir o que eu vou falar para ele no WhatsApp, ele vai lá e protocola. Né? O que a gente tem que se acostumar a vender é o tempo. Né? Você pode perder 1 ano aprendendo isso, protocolar o seu processo e daqui 4 meses, como você disse, 5 meses você ter o seu registro, você pode me pagar e daqui 4 meses ter o registro. Simples assim, né? E o brasileiro, ele tem uma dificuldade. E a gente precisa aproveitar as redes sociais e a alavancagem que a gente tem, Marcelo, para passar isso para as pessoas. O empresário brasileiro, ele gasta muito com coisas, mas não gasta com pessoas. Se você falar para o cara que você tem o telefone de última geração, que ele vai conseguir atender enquanto ele estiver na banheira do hotel, ele compra. Se for $5.000, ele compra. Se você disser que ele tem uma persiana que abre com o aplicativo do celular, quando o sol estiver batendo na tela do notebook dele, ele compra. Agora, se você falar que você é um empresário, ou que você tem expertise, né? Como você disse aí, eu trabalho há 12 anos no mercado de marca.
né? E isso me dá gabarito para falar sobre o assunto. E eu falar que eu cobro X ou Y, ele já sai do tá caro, sem ancoragem, né? Então, a gente tem que deixar claro para o empresário, né? Que gasta-se, os países de primeiro mundo são de primeiro mundo porque facilitam a vida do profissional, sobretudo liberal, né? E essa liberdade do profissional, ela só é alcançada quando quem tem o capital faz o investimento na pessoa e não na coisa, né? Eu acho importante a gente deixar claro na live aqui, já que tem a galera aí assistindo a gente, né? Que se você é empresário, se você é empreendedor e você quer que a sua empresa alavanque, nesse seu projeto, um dos capítulos desse seu projeto tem que ser qual vai ser a sua marca, porque se você divulgar, né, você trabalhar o marketing digital, o físico da sua marca, né, apostando ela em panfleto, em cartão, uniforme, redes sociais, e ela não for sua, corre o risco dela ficar famosa e você colocar cereja no bolo de outro. E só o registro de marca expedido pelo NPI que vai te proteger com relação a isso. E você, enquanto empresário, tem que entender que vale a pena investir em pessoas. A gente está percebendo isso hoje com o coronavírus, que o pessoal está fazendo home office, né? Se a pessoa, o ser humano, Marcelo, não fosse importante, a empresa não estava se esforçando tanto para colocar um computador na casa do cara, um telefone na casa do cara. Tem empresa comprando chip corporativo, dando celular para o cara falar no WhatsApp. A gente tem 45 colaboradores, eu estou com 35 em casa, falando do direct, falando do WhatsApp, a gente levando notebook para casa dos caras. A gente tem um técnico que fica de moto, batendo de casa em casa, para resolver problema de internet, problema de informática, para fazer o negócio acontecer. Então, porque para a gente é importante a massa humana, né? A gente brinca aqui no escritório que se a gente não precisasse de gente, a gente colocava uma URA para atender lá, ó, quer ajuda a tecle 1, quer cancelar a tecle 2. Tem serviço que isso funciona, né? Mas esse custo efetivo não pode ser maior do que investir num cara, por exemplo, com a sua capacidade. Eu não posso contratar Digital Working por causa do sistema de varredura que ela tem, mas sim pela qualidade do serviço do Marcelo. Quando o empresário entender isso, que pessoas são mais caras e mais importantes do que coisas, o Brasil vai ser outro com certeza. É verdade. Vamos lá, eu vou deixar essa live gravada, depois vou salvar, vou baixar ela para subir de novo pelo YouTube, para disponibilizar para o pessoal, porque muita gente pode não ter assistido, mas o assunto é bem interessante. Sim. E vai render outras lives, pode ter certeza que nós vamos voltar a nos encontrar. Carlos, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, pelo apoio. Essa é a minha primeira live, tá? Inclusive, eu passei no grupo de estrategistas que eu faço parte, do Rodrigo Vinhas e do pessoal lá do Marcos Dutra, que eu estou começando a fazer esse tipo de trabalho. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, obrigado ao pessoal que acompanhou, que nos assistiu, e assim, estamos às ordens e à disposição de todos aí. Depois eu vou marcar lá a Comapa e a digitalwork.com.br, ok? Obrigado, irmão. Até a próxima. Nada. Só tamo junto. Só no cotovelo. Pá!